E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um vídeo falando de um personagem dos quadrinhos de Invencível. E hoje vamos falar do Bulletproof, a prova de balas, que é uma espécie de anti-herói que durante um certo tempo utilizou o manto do Invencível. Vamos falar sobre a origem, poderes e habilidades desse personagem. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Anansi X ou Anansi X, eu não sei como é que ele prefere que se pronuncie, mas eu vou falar Anansi X mesmo. Agradeço demais pela sugestão e agradeço também ao pessoal do clube de membros, do clube dos rochedos aí, o Murilo Fontes sempre ajudando com o nosso canal. E se você quiser fazer parte aqui do clube de membros, é só você clicar aqui embaixo no Seja Membro. Então vamos falar sobre mais esse personagem dos quadrinhos de Invencível, da Image Comics. O Bulletproof vai fazer a sua estreia na revista Invencível, edição 9 de fevereiro de 2004. Zandel Randolph, ele é filho do casal Randolph, obviamente. Só que além disso, ele também tinha um irmão gêmeo chamado Tyrone Randolph. E aí o Zandale, ele vivia com seu irmão, com o Tyrone e com seus pais. Só que seus pais, eles sempre faziam questão de privilegiar, de favorecer o Tyrone. O Zandale, ele sempre era deixado mais de lado em benefício do seu irmão, o Tyrone, que era o favorito da família. E aí o Tyrone, ele é um cara que gostava muito de ciência, Ele é um cara que gostava muito de estudar, de pesquisar, de fazer vários tipos de experimentos. Enquanto que o Zandale, ele era um cara meio vagabundo, Ele gostava de fazer pinturas, ele gostava de fazer a sua arte e não se preocupava muito com o futuro, Ele só queria saber de pintar, de desenhar, de ficar por aí andando e vivendo a vida sem muitas preocupações. Logo depois o Zandale descobriu que o Tyrone, ele tinha uma obsessão por superpoderes, que ele queria muito ser um meta-humano para se tornar um super-herói. E aí uma noite o Tyrone, ele drogou o Zandale e ele fez com que o Zandale, ele se tornasse uma cobaia de uma experiência sua para proporcionar superpoderes. A linha do pensamento do Tyrone era de que, como ele e o Zandale eram irmãos gêmeos, então se ele fizesse experimentos no Zandale e desse certo, ele poderia fazer esses mesmos experimentos nele próprio. Só que aí a experiência ela foi bem sucedida. O Zandale conseguiu ter superpoderes, porém, infelizmente, nessa experiência ocasionou um acidente no laboratório e o Tyrone acabou sendo desintegrado. O Tyrone, ele sumiu da face da Terra, enquanto que o Zandale ganhou superpoderes. E agora, vendo que ele tinha esses superpoderes, o Zandale decidiu dar um rumo na sua vida e decidiu utilizar esses superpoderes para ajudar as pessoas, sob o manto de Bulletproof. Como ele sabia que os seus pais amavam mais o Tyrone do que ele, o Zandale, ele decidiu pegar a identidade do seu irmão e resolveu se passar por ele. Ele decidiu dizer que o Zandale morreu no experimento, enquanto que o Tyrone foi quem ficou vivo. Então ele tinha essa vida aí tripla praticamente. Ele era ele próprio, o Zandale, ele fingia ser o Tyrone para os seus pais e ele era o Bulletproof, o super-herói para proteger os mais fracos. De início ele tentou entrar para os Guardiões do Globo, mas ele não conseguiu num primeiro momento. Apenas depois, quando grande parte dos Guardiões do Globo acaba sendo mortos ali pelo Omni-Man, é que o Bulletproof acaba sendo chamado para uma nova equipe de Guardiões do Globo. E aí ele, junto com os outros integrantes dos Guardiões do Globo, eles tiveram que encarar a sua primeira grande missão, que era impedir a invasão de vários alienígenas que queriam tomar a Terra. E aí ele enfrenta o Mastermind, o Onipotus e o Battle Beast. Só que quando ele enfrenta o Battle Beast, ele acaba levando uma surra. Porque o Battle Beast, ele é um personagem muito forte dentro do universo de Invencível. Futuramente ele participaria de outras missões junto com os Guardiões do Globo, inclusive enfrentando os Sekits, que é aquela raça
alienígena parasita que vive em Marte. E ele também participou das Invincible Wars, onde ele teve que enfrentar versões do Invencível de outros universos. Foi inclusive nessa guerra contra os Invencíveis do Mal que o Bulletproof acabou perdendo a sua mão. Ele perde uma das mãos lutando contra um desses vilões, mas ele consegue resgatar o Rudolph Connors e a Monster Girl, né, a garota monstro. E aí, nesse momento, o Rex explode, ele se transforma numa bomba suicida e acaba dando cabo de alguns Invencíveis do Mal, ao mesmo tempo que ele acaba tirando a sua própria vida, né? Ele se sacrifica para ajudar os seus companheiros de time. O Zandeio é quem descobre, inclusive, que quem é que está por trás do evento da Guerra Invencível é o Angstrom Levy. E aí ele vai enfrentar o Angstrom Levy, só que aí ele acaba sendo derrotado por esse vilão. Ele acaba inclusive sendo resgatado e é colocado uma mão biônica no local da sua antiga mão. Ele acaba tendo uma prótese no lugar da mão. Algum tempo depois desse evento, o Mark ele acaba sendo infectado com o vírus do flagelo. E é nesse momento que o Zandeio, depois de confortar a Eve, eles acabam tendo uma ideia de que o Zandeio, o Bulletproof, ele possa se tornar provisoriamente o Invencível. Então ele raspa as suas tranças, raspa os pelos faciais que ele tem no rosto e acaba utilizando o uniforme do Invencível, enquanto que o Mark Grayson está fora de ação, o Zandeio acaba cumprindo as missões, juntamente ali com a Eve e com seus aliados, de uma maneira substituta, de uma maneira provisória, até que ele possa voltar à ação, até que o Mark possa se recuperar. É nesse momento que ele tem que derrotar o Walking Dead. Sim, existe um vilão no Invencível chamado Walking Dead. Parece até paródia ali do Walking Dead. Sei lá, um Walking Dead Rastafari. Ele também precisa derrotar o vilão Dinossauros. E ele tem que conter uma das várias invasões Flaxans, que os Flaxans vivem invadindo a Terra. Ao mesmo tempo que ele precisa lidar com seus pais que o estão visitando. Então ele tem que fazer ali a social com os pais, sendo o Tyrone, e ao mesmo tempo enfrentar os Flaxans que pela milionésima vez tentam invadir a Terra. Posteriormente, em outra reunião com seus pais, com a influência da sua namorada, a Carla, o Zandeio decide revelar aos seus pais a sua identidade e decidiu revelar que o Tyrone na verdade morreu e o que é que aconteceu naquela noite em que ele morreu. O Zandeio, inclusive, ele revela que agora ele sabe o quanto o Tyrone era favorecido em relação a ele, porque ele viveu isso na pele tanto sendo o Zandeio quanto sendo o Tyrone. Os pais dele não acreditam nessa história e inclusive a mãe dele ameaça chamar a polícia, porque ela acredita que foi ele quem assassinou o irmão, quem matou o Tyrone. E aí nesse momento a Carla ela acerta a mãe do Zandeio com a frigideira, que acaba dando um traumatismo craniano na mulher, ela acaba morrendo. O pai do Zandeio fica furioso e ele começa a esmurrar a nora. E aí o Zandeio ele tenta impedir o pai de esmurrar a sua namorada, só que ele acaba quebrando o pescoço do pai. Ou seja, o Zandeio, que já tinha perdido o irmão, agora perdeu os seus pais. Perdeu os dois pais. E aí ele coloca os seus pais no carro e aí ele arremessa os seus carros de cima do morro para fazer parecer que eles tinham morrido num acidente. Posteriormente ele acabou comparecendo no funeral dos pais, para prestar suas homenagens. Depois desse evento, o Mark acabou se recuperando do vírus do flagelo. O Mark voltou a ser o Invencível. E ele teve uma conversa ali com o Zandeio e permitiu o Zandeio a continuar com o traje. Desde então, você teve aí dois Invencíveis, o Mark Grayson e o Zandeio Randolph. Só que o Zandeio, ele não era 100% bonzinho, Dá pra perceber aí que, pelo fato dele ter eliminado seus pais, ele é uma espécie de anti-herói. Muitas vezes ele trabalha pro lado do bem, às vezes ele trabalha pro lado do mal. Ele tem uma aliança mais neutra.
Tanto que quando acontece a traição dos Guardiões do Globo, o Zandale acaba ficando do lado do Robot, do lado dos traidores. Então ele ajuda o Robot a trair os Guardiões do Globo. Então, dado o momento que ele captura o Imortal, e aí o Imortal ele ativa uma bomba que ele tinha dentro do seu corpo, se autodestruindo. Nessa autodestruição ele acaba ferindo o rosto do Bulletproof, e aí o Zandale fica com seu rosto deformado. E aí ele decide manter essa cicatriz no rosto para se lembrar de todas as coisas ruins que ele tinha feito na vida, como o que aconteceu com seus pais. Bom pessoal, então essa é a história mais ou menos resumida do Bulletproof, de como ele se tornou invencível e tudo mais. Vamos falar agora dos seus poderes e suas habilidades, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo, e também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Bulletproof. Bom, a origem dos poderes do Bulletproof vem das experiências do seu irmão, o Tyrone Randolph. Então, graças às experiências conduzidas por ele, foi que o Zandale adquiriu seus superpoderes, que são os seguintes: ele tem absorção de energia, autossustento, então ele não precisa nem dormir, nem comer, nem beber nada, né? Ele se sustenta sozinho. Capacidade de voo, viagem interestelar, invulnerabilidade, fator de cura aumentado, velocidade e reflexos sobre-humanos, vigor sobre-humano e força sobre-humana. Juntamente com isso, ele acrescenta duas habilidades que complementam seus poderes, que são a força de vontade indômita e o carisma. Bom, agora vamos falar das versões do Bulletproof. E o Bulletproof, além de ter aparecido nos quadrinhos, ele apareceu na segunda temporada da série Invencível. Ele já deu as caras na segunda temporada da série Invencível, ainda como o Bulletproof. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo sobre o Bulletproof. O que é que você acha desse personagem? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!